tenho feito um apanhado dos contratualistas e, entre outras coisas, eu tenho buscado, lógico, né, primeiro me saciar de Maquiavel, que não esgotou ainda, tem muita coisa para aprender e raciocinar em cima desse pensador, né, da Renascença e tal. Tem Thomas More, tem Thomas More com a sua Utopia, né? E aí eu imaginei que tivesse e tenho, né, que fazer um estudo amplo da história da Inglaterra para chegar na questão das terras comunais, essa questão do uso das terras agora para obtenção de lã por causa da Revolução Industrial, e aí em cima disso que o Thomas More faz seu raciocínio com relação também a algumas críticas do próprio período lá. E como está no início ainda, né, apesar de eu já ter lido Utopia, mas da especulação, então eu tentei me abrigar na visão de outros pensadores. Eu descobri, entre outros, assim, só me referindo aos pensadores do Brasil, né, porque como eu não falo outra língua, então é difícil, creio que existam outros pensadores que escreveram sobre Thomas More, é evidente isso, sempre há, mas no Brasil eu encontrei de imediato não, há muito custo, né, investigação, um jornalista aí, o Ivan Monteiro de Barros Lins, em alguns livros ele é tido como Ivan Lins, né? Não Ivan Lins músico, mas esse Ivan Lins jornalista, positivista, tanto é que essa edição aqui é da Cultura Positiva, do Rio de Janeiro e tal, fácil do Miguel Osório de Almeida. Então eu vou ler aqui algumas coisas através da visão da ótica desse Ivan Monteiro aí. Aí eu escrevi, né? Ivan Monteiro, o livro afirmando ele afirma no livro a sua corrente ideológica, né? Sua corrente ideológica, narrando os passos de Morris, de acordo com a escrita de sua obra-prima, A Utopia, né? E Ivan ele coloca então o Erasmo de Roterdão como um grande influenciador de Morris. Eu até tenho uma obra do Teologia da Loucura, né? Talvez seja a obra-prima do Erasmo de Roterdão, mas parece que eles são contemporâneos, né? E eles até mesmo se comunicavam bastante dentro da biografia do Morris. E foi o Morris que ajudou a educar o Henrique VIII, salvo engano aí. E eu coloquei aqui que uma lembrança, né, que foi morto como o estoico Sêneca, né, que, se não me engano, educou Nero, se não me engano, e depois acabou sendo morto por ele, tal qual o Morus por Henrique VIII. Mas essa história é bem cabeluda, né? Envolve traição, envolve um montão de coisa de aberração que eu acredito ter escrito aqui nesse resumo básico. Esse resumo não é do livro todo, mas é de uma primeira parte do livro. Eu vou continuar o livro para tentar desvendar e ver o que pode me ajudar nessa investigação sobre Morus, né? Mas vou continuando aqui. E eu coloco aqui, né? Quando traído por Nero, o período em que fora seu tutor. Fez questão Morus de defender o ingrato Henrique VIII dos ataques de Lutero. É uma revelação aí do Ivan Lins, né? Eu sabia. Isso eu estou achando interessante no sentido de curiosidades, né? Estou vendo muitas coisas aqui curiosas que o autor descobriu. Aí segue, né? Disputando Morus a venda de suas obras contra as de Lutero, né? Por causa da divergência da questão da reforma protestante, e o Morus era muito, digamos, entre aspas, assim, um cristão mais fanático, mais preso mesmo, né, às ideias da igreja, né? Barros Lins explica a condição ultramontana de Morus no período em que já era chanceler, sendo um dos maiores defensores da contra-reforma, lógico, a ação da Igreja Católica contra a reforma protestante. Aí eu descobri uma palavra nova, esse ultramontano, né, que é subordinado ao Papa, né? Ele era muito fiel assim, a essa questão mais tradicional. Ivan, por meio de estudos, encontrou relatos
de tortura e morte, assassinatos por a mando de Moros, né, no tempo de chanceler, devido à perseguição de hereges anticonformistas. Então existia um grupo lá de dissidentes da igreja, e como Moros estava muito ligado à igreja, ele acabou ajudando, colaborando com a Inquisição. Infelizmente, não sei se isso é verdade, se existem outras fontes, mas pela boca de Ivan Lins, ele diz, revela essa descoberta. E aí eu coloquei aqui as falas de Moros, né? Então seria assim, abre aspas: o suplício do fogo infligindo aos hereges é legítimo, necessário, justo, consoante aos interesses e direitos da sábia e previdente política, com relação aí às vontades da igreja, né? Moros fora tido como notável defensor da fé romana, grande perseguidor de hereges, como havia dito. Abre aspas de novo: apenas da doçura do seu caráter e da pureza de sua virtude não opôs barreira ao ódio contra a heterodoxia. Então ele não foi capaz, nem a sua pureza, a sua virtude não foi capaz de se opor, né, opor barreiras ao ódio contra a heterodoxia. É uma revelação aí bem cabeluda, mas que, segundo Ivan Lins, é real. Agora vamos entrar na vida sentimental aqui do Henrique VIII. Se eu se gaguejar, porque minha letra é bem ruim, pode atrapalhar a leitura. A fofoca é de que antes de ser convidada a casar-se com Henrique VIII, fora antes prometida a Arthur, aquele que veio a falecer. Isso daqui é com relação não a Ana Bolena, mas a Catarina, né? A Catarina, que seria a prometida do qual que ele vai criar aquele cisma, vai culminar no cisma da igreja, criando uma igreja, se não me engano, a igreja da Inglaterra, né? A igreja da Inglaterra, conhecido como Igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, criada por causa desse cisma aí, de acordo com Henrique VIII, que estava querendo se separar. E aí eu vou entrar em detalhes aqui que é interessante, não é interessante, né? Uma fofoca praticamente, né? Mas o motivo é, de um lado vai ficar a igreja, e do outro lado a tradicional, e do outro lado vai ficar vai ficar a proposta de separação, e acaba que ele é excomungado e ele nomeia alguns bispos aí para poder anular o casamento, por causa também, um dos motivos seria por causa da falta de fertilidade. Parece que engraçado que foi falar de fertilidade, mas se não me engano ele teve uma filha com a Catarina, então só que parece que eles tiveram tentativas e aí esses filhos morreram, os homens pelo menos, né? E aí tiveram uma filha e acabou que a mulher era mais velha, não sei se ela saiu da fase de gestação, mas ao mesmo tempo tinha um problema porque o seu irmão Arthur tinha morrido. Na verdade a Catarina era casada com o seu irmão Arthur, e boato é que para alguns o Arthur já tinha tido relação com ela, e para outros porque antigamente tinha essa questão de manter o matrimônio através do relacionamento da virgindade, né? Então alguns dizem que o Arthur teria tido relação com ela, outros com o irmão, e aí que ele poderia ter relação já que o irmão morreu. Mas aí vem entrar em outro cisma, que é a disputa entre o Levítico e o Deuteronômio. Enquanto o Deuteronômio justifica através da morte que o irmão pode, digamos, suceder o outro e continuar o casamento, no Levítico proíbe o casamento entre próximos, né? E aí é engraçado que o Deuteronômio não é citado, mas o Levítico muito, e o cisma está em cima do Levítico, né? Então, justificando o motivo da separação, é que a igreja não decidiu, acatou não aceitar, né? E acabou excomungando Henrique, mas na verdade, por baixo dos panos, ele acabou se separando e até tendo relações com a Ana Bolena, e aí parece que de birra aí que a igreja mesmo não aceitou, né? Por definitivo, e Moros por
concordava com a igreja, entrou pelo cano e acabou se vendo como mártir aí desse jogo aí. Sei lá, mártir ou justiçado por ter perseguido também hereges, né? Então a gente não dá para apoiar aí, me arriscaria a colocar a mão no fogo por Moros também não. Eu torço para que o livro não seja um assassinato de reputação e que o Ivan Lins entre em algum momento na utopia propriamente dita, né? no texto lá, e não fique só focando a respeito da vida dos reis e do Moros, né? Que isso é desinteressante e entediante. Agora, como material de curiosidade, é até mesmo interessante. Então aí eu coloquei aqui: a fofoca é que antes de se convidada a casar-se com Henrique VIII, fora antes prometida a Arthur, aquele que veio a falecer. Parece que ela teve relações antes do envolvimento com Henrique VIII, eu havia dito, né? O rei, na real, estava louco por uma moça de 19 anos, que é a Ana Bolena, né? Ana é relutante ao decidir se entregar antes do casamento, acaba obrigando a forçar a anulação do divórcio. E aí ela impôs essa condição aí, em que só aceitaria ter relações com ele, que na verdade depois ele acabou consumando independente do divórcio. Mas esse era o primeiro, que ele era também bastante mulherengo, diz a lenda, né? Aí vamos para o Levítico. O Levítico contém, o Levítico condena o relacionamento com a mulher do irmão, no sentido de ele estar ainda vivo, pois um caso de este estar morto é recomendável segundo Deuteronômio. Isso aqui eu procurei por conta própria, porque apareceu também na pesquisa Deuteronômio. Hoje em dia é fácil de pesquisar, né? Eu teria que folhear bastante, mas estava falando lá, dava até capítulo que eu não coloquei aqui não. Por algum motivo ou desconhecimento da Bíblia, concílios foram feitos em 314 condenando o casamento entre cunhados, lançada a excomunhão contra os praticantes. Talvez fosse um dos motivos que faltavam para Moros de aceitar as ações, de não aceitar as ações de Henrique. Aqui eu coloquei aceitar as ações, não, seria de não aceitar, de fato, porque ele morreu, passa de não aceitar. Então, condenando o casamento entre cunhados, lançando a excomunhão contra os praticantes. Então, por isso, por causa desse concílio de 304, Moros, muito seguidor da igreja, não aceitou os pedidos de Henrique. É essa a ideia. O mais engraçado é que Moros, no fim das contas, tomou uma decisão assertiva, e esse Henrique VIII também não batia muito bem da cabeça não. Parece que depois dessa Ana Bolena aí, não lembro se ela morreu, e que foi que uma outra ele assassinou, ele casou mais umas 4 ou 5 vezes ainda, sabe? Não lembro se ele terminou com alguém não, mas eu lembro que não foi só o caso da Ana Bolena não, sabe? Ele não parou na Ana Bolena, né? Então imagina se Moros tivesse aceitado essa proposta, ele teria que se virar aceitando as outras que viriam depois, né? Se não me engano também o Moros aí fez, quando ele estava na prisão, ele fez um livro lá semelhante ao Boécio, né, com a Consolação da Filosofia. Parece interessante. Outro livro que eu quero na oportunidade de ler. Mas voltando aqui, aí eu coloquei aqui, né, os motivos da anulação certamente se apoiaram em Levítico, que não chega a definir detalhes sobre o perigo da união, ser impossível até depois da morte do irmão. Por esse motivo, Henrique VIII encheu-se de esperanças pela anulação, porque em Levítico fala a questão de não deitar com a mulher do seu irmão, mas não especifica, né? É como não especifica, né? A gente imagina logicamente em vida, né? Não traiu o seu irmão deitando com a mulher dele, mas depois da morte, aí cai não mais em Levítico, mas em Deuteronômio, que ele pode sim, inclusive recomenda, eu vou escrever aqui, que recomenda até mesmo colocar o nome do filho
Filipe primeiro, batizar com o nome do falecido, sabe? Em homenagem ao falecido. E é engraçado que isso em momento algum foi levantado por eles. Aí eu coloquei, diferente desse pensamento, se colocou Moros, em ter se apoiado em Deuteronômio, dá detalhes liberando a união depois da morte do irmão. É porque é o seguinte, ele queria, como ele queria casar com a Ana Bolena, ele queria achar uma justificativa para não ficar feio perante a igreja de separação. Então a primeira que ele buscou seria do Levítico, que proíbe uma relação de um irmão com a mulher do outro irmão, né, com a sua cunhada, né? Casamento entre cunhados, aqui no 314, na época do concílio de 314. Então, quer dizer, o Henrique se baseou nessa ideia de 314, que o irmão não pode se casar com a cunhada. Só que em Deuteronômio, que não foi citado em momento algum, diz que após a morte do irmão, é legítimo que sim. Então, quer dizer, digamos, de forma implícita, possivelmente Moros ficou com essa ideia. E essa questão da anulação também só é justificável com a morte né, eles têm que permanecer até que a morte nos separe, né? Mais um outro motivo, mas aí eu coloquei aqui, diferente coisa, diferente pensou Moros, e deve ter se apoiado em Deuteronômio, devendo ter se apoiado em Deuteronômio. Não coloquei assim, mas eu estou mudando aqui agora porque ficou muito bizarro. Como que eu coloquei, diferente coisa se colocou Moros, pensou Moros, e deve ter se apoiado em Deuteronômio, que dá detalhes liberando a união depois da morte do irmão. Ou seja, seria justo, o casamento foi justo, foi válido sim, sabe? Não foi inválido como o Henrique gostaria que tivesse sido, não. Recomendando dar ao primeiro filho o nome do antigo marido, como um epitáfio ao morto. Henrique VIII, em 1533, acabou por desposar secretamente Ana Bolena, forçando a anulação. E que a igreja parece que deu um tempo para decidir se seria possível a anulação ou não. Ele aproveitou esse tempo e desposou Ana Bolena e fez uma confusão danada. Acabou sendo excomungado e é isso que aconteceu. Vou ver se eu não tenho mais alguma coisa aqui, mas é só fofoca. É incrível que o cara não entrou, depois ele não foi até agora, ele não chegou no... Espero que o livro se aprofunde um pouco mais na questão aí, o Ivan Lins chegue até mesmo ao cerne do livro da utopia para poder incrementar com a investigação do que seria essa utopia, se seria uma distopia ou não. Esse é o objetivo principal. Mas eu acho que foi válido até aqui e obrigado pela atenção e até mais.